Boa tarde, professor, tudo bem? Bom, o nosso texto lá do grupo 2 ele fala sobre as primeiras civilizações, especificamente sobre Mesopotâmia e Egito. E o que eu achei muito interessante no texto lá que o autor fala, o James Pinsky, é que eu notei fazendo um comparativo com as aulas que o senhor deu sobre cidade-estado, é que elas têm muito em comum, tanto as antigas civilizações desse tempo aí, a gente está falando de 5, 6 mil anos atrás, elas têm muito em comum com as cidades-estados. Ambas elas tinham um desenvolvimento de comunidades complexas, assim como nas polis gregas, e elas tinham como o comércio e a agricultura como um fator fundamental, né, para desenvolver aquele lugar ali, aquela cidade, aquele ambiente ali onde as pessoas viviam. E tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, a gente pode ver, lendo o texto, que eles tinham grandes cidades que funcionavam como centro político, econômico e religioso também, assim também como nas polis gregas. Então a gente nota que esse conceito de cidade-estado, ele não é uma exclusividade dos gregos, né? Foram os gregos que desenvolveram a cidade-estado. Eles ficaram muito. Foi o que ficou mais famoso, né? Que hoje é divulgado nos livros pra gente, pra gente aprender sobre cidade-estados, mas já existiu outras civilizações ou cidades mais antigas ainda com esses mesmos conceitos que a gente pode chamar de cidades-estados também. Que é uma cidade que tem um poder ali, ela tem um poder político, econômico e ela é um governo, tem um governo, né? Isso é o que define cidade-estado. Tem um governo ali que governa. E também a gente pode perceber, tanto nessas antigas civilizações, Egito e Mesopotâmia, que eles também já estavam passando por um processo de evolução social, né? Lá tinha a hierarquia social, tinha as instituições de governo e também tinha a religião, que a religião ela foi muito importante no desenvolvimento das cidades-estados, né? Que ela funcionava como um unificador, um elemento unificador ali para o povo e ela legitimava o poder. Então a religião ela tinha esse papel fundamental também nas civilizações antigas. Então, professor, eu acho assim que um, um resumo, uma conclusão que eu tiro lendo esse texto aí das cidades, das civilizações antigas, é que meio que elas foram, como é que eu posso dizer, esse processo social, de evolução social que já existia nas civilizações antigas, foram que meio a base para criar as cidades-estados, né? É como se as cidades-estados fossem o processo de continuação dessa urbanização, dessa evolução social, que foi o ápice foi nas polis gregas, né? Mas esses conceitos de governo, cultura, política e religião, eles já existiam nas antigas civilizações. E aí a gente está falando de 5, 6 mil anos atrás, né? Infelizmente, a gente sabe que a gente só estuda Grécia e Roma porque tem muito a ver com esse eurocentrismo, né? E eu acho muito interessante como os renascentistas foram buscar, né, esses valores lá na antiguidade clássica e como que a Europa conseguiu difundir isso na Idade Moderna e difundir para o resto do mundo, né? Esses padrões de democracia que a gente conhece hoje. Se você for analisar hoje, aqui na nossa própria democracia brasileira, claro que ela já é uma democracia muito mais evoluída do que era no tempo lá do Péricles, mas a gente vê características ainda hoje em dia que são características trazidas lá do tempo da Grécia antiga, clássica, né? Que é
o governo através de 3 instituições que já existiam naquele tempo, né? Tinha o povo da Assembleia e tinha o povo que cuidava da parte administrativa, e mudava um pouco no terceiro poder ali, que era mais a questão dos magistrados, que eles cuidavam, né? Uma parte cuidava das cerimônias e a outra cuidava da parte de poder do exército. Mas hoje em dia a gente vê essas características, a participação do cidadão nas escolhas políticas do seu estado ali, né? Do seu governo, a participação da população a gente vê hoje através do voto. Isso já existia aí nas cidades e estados antigas. Então, assim, eu acho muito interessante ver como que isso se expandiu pro resto do mundo, principalmente no Ocidente, né? Que até hoje a gente carrega esses valores clássicos aí de Atenas, da democracia, que ficou conhecido como quando a Atenas chegou no apogeu, que foi no período democrático, que é uma democracia que eu andei lendo, inclusive nesse livro aqui do História Antiga do Philem, que era uma democracia bem diferente da nossa, né? Eu acho que é mais uma autocracia. Que eu tenho uma parte aqui interessante que eu vi que foi transcrita até por Tucídides, quando o Péricles fala quando a Atenas já era considerada até um império, né? Quando dominou ali a Liga de Delos, e depois que venceu os persas, teve o poder, né, sobre a Liga de Delos, as outras cidades-estado. A Atenas, ela decidia questões políticas, ela ficou com um poder muito grande, né? E o Péricles, ele se destacou muito, né? Que ele foi uma das figuras principais e que ele tinha um poder muito influente, tanto em Atenas como nas outras cidades e estados. E ele era um cara que ele falava que o império dele era como uma tirania. Era injusto aceitá-la, mas era perigoso rejeitá-la. Então essa é a democracia dos gregos, né, da antiguidade, que é bem diferente da nossa hoje, em alguns aspectos, né? Outras coisas ainda continuam iguais, né? A questão de quem tem dinheiro, quem tem poder sempre tá por dentro das decisões. É complicado, mas eu achei muito interessante isso nas civilizações antigas, que elas já tinham características das cidades-estados muito antes da Grécia Antiga, e ver como que a Europa expandiu isso para o mundo, né? Através do eurocentrismo, expandir essa cultura de democracia que já veio dos renascentistas que já foram resgatar lá do tempo da Atenas, lá do período clássico. Então é muito interessante a gente ver como que a roda no mundo girou até nós e como que a gente vê que a gente tá dentro dessa roda ainda, ela ainda continua gerando, né? E ainda vai... Os próximos episódios aí a gente não vai saber o que vai acontecer, mas a gente meio que com essa expansão europeia aí dessa cultura, eu fico pensando assim que a gente meio que perde a identidade, né? A gente estuda sobre os gregos, a democracia deles, e meio que a gente perde a nossa própria identidade se a gente for analisar. A gente vive uma identidade eurocêntrica, não é a nossa identidade, né? Então achei isso muito curioso, ter essa percepção desde a Idade Clássica até hoje e ver como que o mundo chegou até aqui, né? Através dessas influências, desses grandes pessoas que tinham poder da escrita, tinham poder econômico, e como que eles influenciaram o mundo. Então é isso, professor, que achei muito interessante esse livro, e o Philem também, eu sempre estou lendo o livro deles, eu acho muito interessante. É isso aí.